Boa noite a todos. Deixa eu ver se o som tá bom, aumentar esse som. Vou aumentar aqui também do Instituto. Deixa eu ver agora, eu baixei o do Instituto aqui. Boa noite. Esperar as pessoas irem entrando aos poucos. Daí daqui a pouco já me digam se tá bom o som, se tá boa a imagem, se não tá travando muito. Hoje nós vamos falar sobre apego, sobre amor também, né? Amor nas relações, apego. Olha, a bagunça que tá lá no fundo lá. Tô no quarto da minha filha hoje, né? Porque elas ficaram lá na sala, que tem live lá. Oi, Sophie! Oi, Adri! Então, daí eu acabei vindo gravar aqui no quarto dela, então, né? Acabei me atrasando também, porque eu estava numa outra live agora há pouco, falando sobre constelação sistema. Oi, Edilene. E aí acabei vindo para cá agora, então, para fazer essa. Para ti também, boa noite. Daí eu só preciso que vocês aqui... Oi, Diana. Só me digam aqui, ó, se tá bom o som aqui no Instituto e aqui no meu também, no meu Instagram. Só para eu saber, só me deem um aceno se tá bom a voz e se tá boa a imagem. Porque eu não consigo ouvir, né, pra mim aqui, então eu não sei como é que tá. Então eu trouxe até uma colinha aqui, porque quando eu fui... Adri, que saudade de ti, né? Quando eu fui fazer como é que se diz assim, a pesquisa, tá, obrigada. Tá bom aqui também, Adri, só me dá um ok se tá bom o som e a imagem nesse aqui também, esse aqui é o meu pessoal. Tá, obrigada. Assim, ó, eu quando fui fazer a pesquisa sobre o que era apego, eu me surpreendi, vou ser bem sincera, assim, eu me surpreendi bastante, sabe? Porque eu me deparei com vários tipos de apego. Foi algo assim que me chamou muita atenção, porque a gente tem aquela visão do apego no geral, né? Que quando a gente, por exemplo, tá lidando nas relações e a gente tem alguma questão, tá bom. Que tem alguma questão que não tá legal na relação, que a gente não consegue se desvincular muitas vezes de um relacionamento, até de amizade, pais, filhos ou até cônjuge, né? A gente atribui assim, isso não é amor, isso é apego é ruim, né? E realmente é essa questão mesmo, sabe? Que eu vim trabalhar com vocês, para poder justamente diferenciar o que é um apego e o que é o amor. Só que quando eu fui pesquisar sobre apego, me deparei com uma questão bem interessante, assim, dos tipos de apego. E aí eu trouxe para essa live, então, os tipos de apego, para a gente, antes de falar sobre por que o apego, ele causa essa dor, então a gente vai primeiro identificar os tipos de apego para saber da onde vem essa dor, dos apegos que a gente tem na nossa vida adulta. Tudo começa lá na nossa infância, da forma como a gente recebeu toda essa questão de aconchego, acolhimento dos nossos pais. E isso está relacionado e junto com esse apego, sabe? É dali que surge, em primeiro lugar, essa questão. E então tem o apego, que é o apego seguro. Isso eu achei muito interessante. Então eu vou primeiro falar os tipos de apego, tá? Nós temos o apego seguro, o ansioso, o apego... deixa eu só botar aqui meus óculos, senão não vai dar, não vai fluir. Minha letra é muito pequenininha. Então nós temos aqui ó, o apego seguro, o apego ansioso, o ambivalente, o evitativo e o desorganizado. E isso me trouxe, assim, uma questão bem interessante, sabe? Porque eu comecei a pesquisar o que era cada um deles, né? Então eu me deparei que o seguro é o apego ideal, sabe? Seria, assim, de todos o mais saudável. É aquele apego que a gente tem, que tem o aconchego, tem o carinho, tem o amor, tem aquele cuidado no momento certo com a pessoa, tem aquela atenção na hora certa.
E é o apego seguro, é esse que a gente deveria trazer mais saudável para a nossa vida adulta, é esse que não atrapalharia tanto as nossas relações com o outro, né? Porque todos nós, por mais que a gente saiba da nossa criança interior, todos nós, a gente tem um vazio interior dentro de nós, um pouco menos, outros mais, todos nós temos e trazemos, mas o que interessa é como a gente lida com esse vazio, né? O quanto a gente se apega no outro e de que forma a gente se apega no outro, como eu me relaciono com a outra pessoa e que isso fica saudável e não uma coisa doentia, né? Até que ponto eu entendo um relacionamento, até que ponto eu entendo uma relação. E aí é isso que traz esse apego seguro, é um apego que ele não é tão doentio, ele é um apego saudável. Depois desse apego, ele vem um apego ansioso. Então é quando tem aqueles pais que são muito cuidadosos, que eles cuidam muito dos filhos, que eles super protegem. Então essa criança, ela não sabe caminhar com as próprias pernas. Ela não consegue sair de perto dos pais naquele momento, porque ela vai se machucar e o pai não vai deixar que ela se machuque, ou a mãe, né? Então ela cresce com essa ideia de que ela tem que ter sempre alguém com ela. Ela precisa, ter sempre alguém com ela. Porque se ela não tiver alguém com ela, ela vai se sentir insegura. Então ela se torna dependente do outro. Porque ela não sabe andar com as próprias pernas nos relacionamentos. Esses apegos são todos relacionados a relacionamentos, tá? O apego com outras relações, tá? Não tem nada a ver aqui com profissão, nada a ver com nada disso. É como a gente se relaciona com as pessoas dentro das nossas áreas de atuação, tá? Depois tem o apego que ele é o... Deixa eu olhar aqui. Esse é o ansioso, é. Então agora vem o da ambiguidade, tá? Então ele corresponde à negligência. A ambiguidade, ela é a negligência e o abandono. Então a pessoa, ela se sentiu muitas vezes abandonada e negligência pelos pais. São aqueles pais assim que eles não dão importância muito para o que a criança tá pedindo, o que ela tá fazendo. Então quando essa pessoa ela vem para a vida adulta, ela traz assim uma questão de submissão aos parceiros. Então, assim, o seguro seria o ideal. Os outros todos, eles são muito parecidos entre eles. Eles trazem com eles uma certa dependência emocional e uma certa carência, uma submissão com as outras pessoas. Depois desse, nós temos também o evitativo. São aquelas pessoas que elas, para não se machucarem, como elas tiveram na vida delas a falta de atenção, tá? Elas trazem para a vida adulta delas justamente essa questão de não precisar do outro. Então, antes que ela se machuque, ela salta fora. Ela não demonstra sentimentos, ela não demonstra carinho, ela não demonstra atenção, ela não demonstra nada para o outro. Porque antes que ela demonstre isso, antes que ela fique submissa a essa pessoa, ela sai fora. Então, isso traz um problema nas relações. Porque daí o outro nunca vai saber como ela tá agindo com essa pessoa, porque ela não demonstra o carinho, ela não demonstra a ação para essas pessoas, né? Depois desse, então, vem o desorganizado. O desorganizado são aquelas pessoas que tiveram um amor assim que foi inconstante, um cuidado inconstante. Horas ela tinha muita atenção por parte dos pais. Oi, Pati. Horas ela tinha muito pouca atenção por parte dos pais. E isso gerava nessa criança, então, uma inconstância. Ela nunca sabia quando ela estava acolhida e quando ela não estava. E aí o que acontecia? Ela tinha medo que antes que esse pai ou essa mãe saísse, ela já começava a sentir a falta. Então isso entra para dentro das relações também. E então traz para ela essa questão justamente dela não conseguir se relacionar com outras pessoas, porque ela começa a ficar muito grudada nessas pessoas, porque antes que essa pessoa me abandone, eu quero ela comigo, então eu começo a querer que ela fique cada vez mais comigo. E eu fiquei muito impressionada porque o apego, ele tem essa... Claro que isso aqui é tirado do livro de um autor, né, que me desculpem, mas eu não anotei aqui.
Mas eu achei super interessante, foi uma pesquisa que eu fiz, achei muito interessante isso, porque justamente trouxe os tipos de apego. E a gente sabe que, nesse caso, para que as pessoas se relacionem de forma saudável, né, a gente não pode trazer um apego que seja um apego doentio. E o que acontece aqui? Quando a gente tem muita insegurança no outro, né, ou primeiro em nós mesmos, né, quando a gente traz essa dinâmica da insegurança em nós mesmos e a gente então deposita essa insegurança no outro, né, que cobra do outro a segurança que nós não temos em nós, a gente acaba causando discussões. E ontem eu recebi uns áudios assim, eu recebi no WhatsApp de um amigo meu, muito interessante até, que eram de mulheres cobrando seus maridos que estavam ou assistindo futebol, ou estavam em algum lugar, né, assim, não voltavam para casa até uma certa hora. E é isso que causa, porque tu começa a imaginar situações que ocorrem na tua vida, né, em relação ao outro, e que isso causa uma dor muito grande e traz uma perda de energia muito grande, né? Causa ansiedade, pode trazer também a depressão, porque tu não consegue entender o porquê que o outro não tá comigo a hora que eu quero que ele esteja. Então isso torna uma doença, torna uma dor para nós, né? E isso é muito ruim, porque faz com que a gente tenha uma perda de energia muito grande nessa relação. Muitas vezes a gente acaba vivendo a vida do outro em função do apego, de querer fazer tudo o que o outro quer e deixar anular toda a nossa vida em função da outra pessoa. Então, por isso que a gente diz assim, qual a diferença que é da relação que tem o apego muito forte, da relação que tem o amor, como deveria ser o ideal das relações, né? Então, assim, a questão do apego é muita dor que traz. Então, se o relacionamento está trazendo dor, está me desgastando, está me fazendo não levantar da cama, está fazendo com que eu chore muito, que eu sofra muito naquela relação, é o apego que está ali. Eu estou apegada, eu não consigo suprir a minha necessidade interna, eu não consigo suprir esse vazio interno porque eu necessito do outro que está fora. Então a gente entende aqui que nós adultos que temos essa criança interior dentro de nós e que é ela que assimilou, todo o apego está ligado à infância, então foi ela que assimilou toda essa questão do abandono, da carência, da não participação dos pais, daquele amor muito sufocado que os pais passam para nós, né, que não deixam que a criança faça por ela mesma, que tem que estar sempre fazendo o que o pai quer que faça ou algo parecido. É essa criança que está hoje na nossa vida adulta presente. Então é ela que está sofrendo essa dor, é ela que tem esse vazio, é ela que sente esse desconforto, na verdade, em relação a outra pessoa. Então é aqui que a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que entender que quem supre a necessidade dessa criança somos nós mesmos. Quem traz a segurança para essa criança somos nós mesmos. A gente não pode estar dependendo da vontade do outro para que a gente faça por nós. E a gente está sempre tentando buscar no outro alguma coisa. Só que quando a gente atrai essa outra pessoa para nós, a gente atrai pela mesma vibração que a gente está naquele momento. Então, as pessoas se queixam, puxa vida, eu só atraio pessoas que tenham algum tipo de dependência. Mas o que eu tô sentindo nesse momento? Que tipo de energia eu tô transmitindo para essa pessoa ou para essas pessoas que eu atraio essas pessoas para perto de mim? Então, se eu tô atraindo uma pessoa que é dependente, eu certamente estou fazendo um papel de codependência. Então, o que eu faço? Eu tento ajudar essa pessoa, mas na hora que ela não supre a minha necessidade de ajuda, que ela não fica comigo, eu vou acusar, porque ela não tá junto comigo. Então aqui tem uma relação justamente de codependência com dependência. Por quê? Porque o meu vazio interior está sendo preenchido pelo outro e não por mim. Porque na hora que eu começo a preencher esse vazio interior por mim mesma, acaba acontecendo que a outra pessoa é um complemento e ela vai ficar na minha vida o tempo que for necessário. Se for a vida inteira, ótimo, mas tem pessoas que elas ficam períodos na nossa vida, que elas não ficam para a vida inteira, elas ficam períodos, e é o período que deve ser o necessário. A nossa vida, se vocês perceberem, ela é feita de ciclos desde o momento do nosso nascimento. E por que isso? Porque quando a gente precisa nascer, a gente acaba
com um ciclo, termina um ciclo. O ciclo da gestação, que eu estou dentro da barriga da minha mãe, vai terminar porque eu preciso nascer, porque eu não tenho mais espaço dentro dessa barriga da minha mãe. Então eu vou nascer e vou iniciar um novo ciclo. Depois eu vou iniciar o ciclo da vida infantil. Então morre, entre aspas, o ciclo do bebê e começa aqui o ciclo da criança. Depois começa o ciclo da adolescência, depois da vida adulta. Então nossa vida é feita de ciclos. A gente tem a fase que a gente é filho, depois nós somos pais, depois nós somos avós. A gente tem ciclos, alguns ciclos, e é isso que a gente tem que acostumar, que as pessoas elas vêm e vão da nossa vida por ciclos. E às vezes tem pessoas que ficam realmente uma eternidade conosco, mas tem outras que elas vão ficar um determinado momento, e a gente tem que estar preparado para isso. Só que a gente não tá. Por quê? Porque o ser humano ele não sabe perder. Nós temos essa dinâmica dentro de nós também, que além desse vazio interior que nós precisamos preencher, a gente tem que também educar justamente essa pessoa que ela não consegue, porque o cérebro não permite que ela justamente perca. Nós estamos o tempo todo querendo ganhar. Então, quando ocorre uma situação de perda para mim, que eu sinto que eu vou perder o outro, eu automaticamente começo a sofrer e começo a querer que o outro fique comigo desesperadamente, muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com essa situação. E aí começa então a dor do apego. Porque o amor, ele não causa essa dor. O amor, ele vai deixar que o outro siga e flua a vida dele, que ele siga a vida dele. Se terminou um ciclo comigo aqui, eu também termino um ciclo aqui com ele, por mais sofrido que seja pra mim, mas eu vou dar um jeito comigo mesma, porque eu tenho recurso dentro de mim pra continuar sozinha naquela relação. E isso não ocorre. Muitas vezes a gente se apega mais ainda quando tá perdendo. Por quê? Porque justamente a gente não tem esse recurso dentro de nós. Se tiverem alguma pergunta para fazerem, alguma colocação, por favor, podem fazer, que ajuda muito, tá? A outra questão é que quando a gente está ligada a essa dor, muitas vezes a gente leva para outros tipos de relacionamento. Às vezes a gente não consegue se desvincular nem do nosso profissional. É impressionante isso. A gente se apega àquela profissão de um jeito, ou àquela empresa, ou àquela situação, de uma forma assim que quando a gente é demitido daquele lugar, o chão termina. Então a gente não tem recurso para gerar uma nova empresa, uma nova relação, uma nova profissão. A gente não consegue, porque a gente se apegou tanto àquele lugar que a gente não ampliou a consciência. A gente foi fechando a consciência por se sentir seguro e achar que nunca nada ia abalar aquela relação que eu tenho ali com a minha empresa, ou com o meu relacionamento, ou com meus pais, né? Mas a gente tem que botar na nossa cabeça que nada é eterno e que tudo são ciclos. Quando a gente começa a trabalhar e reprogramar o cérebro em ciclos, a gente traz para a consciência do aqui e agora, do presente, e começa a aproveitar o presente. Não é ficar imaginando amanhã já não vou ter mais essa pessoa, não vou mais ter esse emprego, não vou mais estar com essa profissão, não é isso. Mas é trazer para a consciência, porque o amanhã ainda não chegou, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente já sofre a antecipação de não estar mais com essa situação. E a gente começa então a sofrer esse apego muito, justamente porque a gente não quer perder, então a gente começa a se agarrar. Nossa, e tem situações assim absurdas, né, de pessoas que chegam até a seguir outras pessoas. Aqui, né, entra muito a questão da posse, é meu, eu não posso perder, eu tenho ciúme, é meu, né, ou é minha. Então eu acabo indo atrás dessa pessoa, eu acabo vasculhando carteira, como já foi falada na outra live do ciúme. Aqui que entram essas questões que ficam patológicas até então não é patológico, só que daqui a pouco passa do limite, vai além desse limite, o apego fica tão forte que ele vai além do limite. É usado aqui o nosso instinto, é usado aqui o nosso lado animal, justamente por quê? Porque eu tô com aquela presa ali comigo, então eu não posso deixar que essa presa escape. Então eu me agarro nessa presa e só vivo com essa presa comigo, né? O lado do instinto nosso que funciona aqui nesse momento. Isso é muito sério, é muito... Tem que buscar ajuda, né? Quando o apego fica muito forte, assim, tem que buscar. O amor, ele não dói. O amor, ele é justamente aquela parte nossa
que ela fica feliz com a felicidade do outro. E é esse amor completo, esse amor incondicional que Jesus trouxe para nós quando ele veio na Terra, que a gente deve levar conosco. Quando a gente tem a consciência desse amor incondicional, de aceitar o outro como o outro é, com os defeitos e os acertos do outro, sem julgar, sem ficar questionando por que o outro é assim, por que ele age assim, por que ele faz assado, por que ele não faz do jeito que eu gostaria. Quando a gente para de fazer isso, que a gente para de questionar o outro, de julgar o outro, que a gente simplesmente aceita ele como ele é, a gente começa a trazer para nós o amor incondicional. Eu sou feliz porque o outro está feliz, mas eu não estou fazendo com que o outro fique comigo porque eu quero, mas porque ele está com vontade. Então, quando a gente começa a olhar o amor incondicional, é o amor do todo, tá? Aí, quando eu olho assim para o outro, eu posso fazer uma escolha de querer viver essa situação ou não querer viver essa situação. E se eu não quero viver essa situação, se eu trago para mim a responsabilidade de não querer estar nessa situação que eu estou vivenciando, eu tenho o meu livre-arbítrio de seguir diferente. Mas é entender que a felicidade do outro não depende da minha felicidade ou vice-versa, mas eu deixar livre. Eu deixar que tenha a liberdade de ser livre, que nós tenhamos a liberdade de sermos livres nas nossas relações. É isso que traz o amor incondicional. A gente respeita, aceita como o outro é. A mim cabe escolher se eu quero viver assim ou não. Mas se não está me trazendo dor, não está me trazendo sacrifício, não está me fazendo mudar as minhas questões do dia a dia, da minha índole, não está fazendo mudar os meus pensamentos que eu tenho como verdades para mim em função da outra pessoa, eu sigo nessa relação. Mas se isso está trazendo alguma dor, está causando alguma situação de desconforto para mim, eu preciso analisar, porque se eu não analiso essa questão para identificar se é um apego, eu vou acabar adoecendo. Então, o amor incondicional, esse amor que é o todo, que a gente tem um pouco dessa prova, né, dessa, como vamos dizer, amostra grátis, que é o amor de pai e mãe por um filho, é esse amor que nós temos que levar para as nossas relações. Não é esse amor, a gente fica feliz quando o filho ele consegue caminhar, a gente fica feliz quando o filho adquire uma independência, a gente fica feliz quando o filho está feliz. Né? Então é esse amor que a gente tem que trazer para todas as nossas relações. É esse amor que nós devemos exercitar em nós. E é um exercício, porque como o nosso cérebro não é acostumado a perder, como a gente tem o orgulho dentro de nós, porque a gente fica toda hora dependendo da aprovação dos outros. Vocês já perceberam uma coisa assim, ó? Tipo, as pessoas nos cobram o tempo. Como, por exemplo, assim, quando a pessoa tá solteira, quando vai ter namorado? Quando tá namorando, quando vai casar? Quando casa, quando vai ter um filho? Quando o filho cresce, mas quando tu vai ser vó? E assim a gente tá sendo cobrada o tempo todo. O tempo todo da nossa vida a gente é cobrado pelas outras pessoas, né? Então, assim, se a gente deixar de ter esse orgulho de achar que a gente tem que se importar com o que as outras pessoas estão dizendo de nós, porque quando a gente está se importando, é porque justamente a gente está com o nosso orgulho aflorado, porque se eu não fizer e corresponder como o outro quer, eu não vou ser boa o bastante. Então eu acabo trazendo o meu orgulho para fora. Então quando a gente pega e começa a nos olhar para dentro e ver o que me serve, o que não me serve, que tipo de estilo de vida eu quero para mim. Eu quero uma vida saudável, como eu quero essa vida para mim? Como eu vou querer que essa vida fique para mim saudável? Então, quando a gente não começar a escutar a nós mesmos, a nossa criança interior, o nosso eu superior, né, que somos nós mesmos,
a gente acaba sempre querendo suprir as expectativas do outro, sendo que nós temos que suprir as nossas expectativas, que nós podemos controlar, porque a gente controla até onde a gente consegue. Depois disso, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, exercitar nossas emoções, exercitar nossos sentimentos e seguir mais um pouquinho. E assim é que nós vamos dando de passinho em passinho, a gente vai evoluindo na nossa existência, que é para isso que a gente está aqui, para nós evoluirmos, para nós termos mais sabedoria, porque não significa que eu tenha conhecimento, que eu tenha sabedoria, mas é usado conhecimento para minha sabedoria. Então, quando a gente exercita esse amor, é que a gente vai começar a achar que nós podemos cada vez mais observarmos e começar mais ainda a aceitar o outro. Então o amor incondicional, que é esse amor verdadeiro que tem que reger as nossas relações, é que tem que estar presente na minha vida. Se essa pessoa não quer ficar comigo agora, tudo certo, é um livre-arbítrio dessa pessoa. Se não é esse emprego agora para mim, eu vou achar outro, ou vou procurar outro, vou trabalhar para encontrar outro emprego, né? São escolhas, mas a gente tem que entender que são ciclos e que o amor do adulto, ele tá dentro de nós, não tá fora. Então eu não posso buscar no outro o amor que eu quero, porque o outro não sei se vai conseguir me dar todo esse amor que eu quero. Eu não sei se ele vai conseguir entender todo esse amor que eu quero. Será que ele vai conseguir me dar todo o amor que eu espero dele? Será que ele tem para me dar todo esse amor? Será que ele vai preencher esse meu vazio com o amor que ele tem? Porque a gente sabe que a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não tem como dar. Então, como eu vou suprir a necessidade desse meu vazio, desse amor que eu quero? Comigo mesma. O que eu quero? O que eu quero para mim? O que me faz bem? O que me faz acordar todo dia e ter energia para passar todo aquele dia ali, né? Então isso tudo tem que estar relacionado conosco, com a nossa existência para nós. É para nós que nós estamos aqui, para evoluir, para nós mesmos. Isso não é ser egoísta. É que se eu não estiver bem comigo mesma, eu não posso estar bem para outra pessoa. Vai sempre fazer com que eu esbarre em alguma coisa. Então vai haver a cobrança, vai haver o controle, vai haver a questão da gente querer fazer com que o outro faça as coisas para nós, vai querer que a gente, por exemplo, não consiga viver sozinha. A gente vai ter que estar sempre esperando que as outras pessoas fiquem conosco, e isso faz com que a gente cobre quando elas não estão. A gente não consegue ver que o outro também tem outras necessidades, porque ele tem que ter a minha necessidade, ele não pode ter a necessidade dele, ele tem que suprir a minha primeiro. Então começam os conflitos conjugais, justamente porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. O que o outro tem para me dar? Será que o que ele está me dando é o que ele tem para dar para mim? É aquilo que ele pode me trazer, é aquilo que ele pode me dar? Ou ele tem mais coisas para me dar ainda? Não, geralmente quando a gente dá para o outro, a gente dá aquilo que a gente tem não tem mais para dar. E será que eu estou dando o suficiente também? Né? Se eu me coloco no lugar do outro, eu começo a ver que eu também tenho aquela questão que é minha também, que eu também vou dar só até onde eu vou ter para dar. Eu não tenho para dar mais do que eu tenho. Então imagina se o outro começa a nos cobrar. É ruim, né? É ruim, porque a gente não tem, e não, às vezes nem entende o que tem para dar para o outro, porque não consegue entender o que o outro quer mais, o que ele precisa mais. Eu não tenho condição de dar mais do que isso que eu tenho. Então, a gente tem que entender que o amor está dentro. Eu vou suprir a minha necessidade, a minha carência, aquele buraquinho que eu tenho dentro de mim, sou eu mesma que vou dar para mim mesma. O outro vai ser só meu complemento, o outro vai ser para mim só uma companhia de caminhada, mas ele tem que continuar com a individualidade dele e eu tenho que continuar com a minha individualidade e juntos ter um objetivo em comum, seja qual for esse objetivo em comum, mas não viver um a vida do outro o tempo todo. Isso desgasta, isso é apego, isso dói, porque quando um não estiver presente, o outro está sofrendo. E vice-versa. Isso é muito ruim, isso é uma dor muito grande, isso dói, isso dá angústia, dá tristeza, dá depressão, dá ansiedade, porque daí eu quero saber tudo que o outro está fazendo, porque eu não vivo mais a minha vida, eu estou vivendo em função da outra pessoa.
Então, quando a gente fala em amor versus apego, o que eu quero para mim? Que escolha eu faço para mim? Eu quero viver o amor que liberta, aquele amor que ele não apreende o outro, que ele não segura o outro, que ele deixa o outro livre fazer as escolhas dele. Se quiser ficar comigo, vai ficar por vontade própria, não porque eu tô ali massacrando para que fique comigo por algum motivo, porque eu tenho que me fazer de vítima, porque eu tenho que me fazer de salvadora. Não, é simplesmente pela boa vontade que ele tem, porque gosta de mim pelas minhas características, fecha com as mesmas características, tem o mesmo nível vibratório. Mas não porque tenha que ficar, e se não for para ficar, cada um segue seu rumo e cada um vai fazer da sua vida como bem entender, entendendo que o amor vai continuar, que eu não vou ficar ali remoendo ódio, rancor, mágoa dessa pessoa, mas entender que eu vou, com o tempo, cada vez mais entender que são ciclos que passam por nós. Quantos de nós aqui temos amigos que a gente viu lá na nossa infância e que a gente não tem mais convivência com essas pessoas? Que essas pessoas seguiram o seu rumo ou mudaram de cidade, deixaram de ser nossos amigos por causa disso? Não. Quando a gente encontra, não surge, não volta aquele amor todo por esse amigo, por essa amiga que a gente teve, como se nunca tivesse se separado. E o que acontece quando esse amigo, essa amiga tem que partir? Não parte, nós não ficamos bem? Por que nas nossas relações conjugais não acontece a mesma coisa? Por que tem que haver essa cobrança entre os casais? Por que os casais não podem confiar um no outro? É essa questão que eu trago, sabe? O que faz com que eu desconfie tanto do outro? Que insegurança é essa que eu trago comigo, que eu espirro no outro? E que quando eu espirro no outro, eu fico tão desesperada que eu acho que o outro vai me trair. E se trair? E se trair? Que problema tem? Qual é a questão aqui? Se trair, eu tenho duas escolhas a fazer. Ou eu zero essa relação e sigo para a vida e com ele e vamos juntos caminhar do zero daqui para frente, ou eu escolho ir sozinha. E tá tudo certo. E o ponto de vista das outras pessoas em relação ao meu relacionamento que acabou é um ponto de vista que não me pertence. Pertence a essas pessoas. A escolha pertence a mim. A responsabilidade dessa escolha é minha. Não é dos outros, do ponto de vista que os outros vão pensar do que eu escolhi para mim. Se não está fazendo bem para mim, por que eu continuo nesse apego? Por que eu não me liberto? Por que eu não liberto essa pessoa de mim? Por que eu não deixo essa pessoa seguir a vida dela como ela gostaria de seguir? Então é nesse sentido da gente amar pelo todo, amar as pessoas sem julgamento, deixando as pessoas livres para decidirem o que elas querem com elas e conosco, deixando a nós livres, principalmente, nos colocando em primeiro lugar nas relações, deixando de aceitar muitas vezes o que está fazendo mal, mas que eu estou ali ainda insistindo nisso porque os outros vão pensar de mim, o que vão dizer se eu tomar uma outra decisão, se eu tomar um outro rumo, se eu tomar um outro caminho, o que vão falar de mim. Mas não, é me colocar em primeiro lugar, é ter a minha autoestima de volta, é ter o meu auto-amor de volta, é colocar, porque eu só vou conseguir ajudar outra pessoa se eu estiver bem energeticamente, se eu estiver bem comigo mesma. E eu só vou conseguir estar bem se eu entender que esse amor universal está me regendo. Quanto mais amor a gente entregar para as outras pessoas, mais amor a gente recebe de volta. Isso é física quântica, é vibração. A gente atrai as pessoas por semelhança. Quando dizem que a gente atrai os diferentes, é em outras questões, tá? Por mais que a gente tenha os dois lados, homem e mulher, e são opostos, e a gente se atrai pela atração física, é a atração física. Mas a atração emocional, que é a que a gente traz das energias, é por vibração semelhante. Então eu só vou atrair pessoas de alto nível de elevação espiritual se eu estiver vibrando alto. Se eu estiver vibrando no ódio, na mágoa, no ressentimento, remoendo as questões, eu vou atrair pessoas negativas. Eu atraio a mesma semelhança de vibração na
no psicológico, na questão espiritual, na questão da física, de corpo, de objetos, sim, aí é justamente por opostos, tá? Mas na vibração que a gente vai carregar para a vida, dos pensamentos serem semelhantes, das atitudes serem semelhantes, das ações serem semelhantes, são por semelhança. Isso é física quântica. Podem ver assim, ó, quando eu acordo de manhã e eu penso assim, puxa, hoje eu me acordei mal. Aí daqui a pouco já derrubo um copo no chão. Aí, puxa vida, olha aí que aconteceu isso aí comigo, né? E já fica irritado. Daqui a pouco pega, vai sair, põe o pé na água, por exemplo. Olha aí, eu sabia que hoje não ia estar legal, sabe? Então, assim, ó, é isso que tu tá atraindo a semelhança que tu trouxe. Desde manhã tu já tá dizendo que aquele dia não vai ser bom. Então tu já começa a atrair tudo negativo para ti. Então as pessoas, elas chegam na nossa vida por semelhança, por vibração de semelhança. Então se diz assim, puxa, eu só tô atraindo pessoas que não dão certo comigo, eu só atraio pessoas mas que tá vibrando? Que vibração tu tá emanando? Ah, pessoas que estão comigo só falam mal uma das outras. Sim, mas por que escuta? Né? Por que tá escutando essas pessoas? O que tá te alimentando esse conteúdo? Alimenta em que na tua vida? O que alimenta esse conteúdo que tu não quer escutar? Por que tá ali escutando? Né? Então é essa questão, quando a gente começa a amar sem julgamento e começa a vibrar o amor em todas as relações, a gente começa a atrair amor, a gente começa a atrair vibrações melhores para nós e a gente acaba atraindo pessoas que têm amor. Não tem assim as partes da vida da gente que a gente, por exemplo, se relaciona com um grupo de pessoas, daqui a pouco esse grupo de pessoas não faz mais sentido para nossa vida. Aí parece que aquele assunto não fecha mais comigo, que eu não consigo mais me relacionar naquele lugar, parece que aquele lugar ali me repele e eu necessito estar num lugar diferente. Então, porque a minha vibração mudou. Então eu preciso estar no outro, mas eu não vou deixar de amar essas pessoas. Porque eu não vou mais andar com elas, porque eu não vou nos mesmos lugares que elas vão, não significa que eu não amo a essas pessoas. Eu vou continuar amando, eu desejo o bem delas, mas eu mudo a minha frequência, eu preciso de outros lugares, de outras companhias para mim hoje. Então eu troco o grupo, mas eu não deixo de amar. E se eu estiver me relacionando com essas pessoas ainda, se eu encontrar essas pessoas, eu vou me relacionar com elas, eu vou conversar com elas, mas eu não preciso conviver com elas para amar elas. Eu continuo amando, um amor diferente, mas eu sigo o meu caminho de forma diferente também. E é esse amor, é um amor do todo, é entender o ponto de vista das pessoas que talvez naquele momento não sejam mais os meus pontos de vista, o meu mudou. Então, eu amo o amor, é jogar o amor o tempo todo. Eu fiz aqui algumas anotações. O amor, ele não cobra. O amor, ele não controla. O amor, ele não tem, assim, aquela conexão obrigatória com aquela pessoa. Ela deixa que flua. Vocês sabem, assim, ó, eu incluí no meu curso de constelação sistêmica, eu incluí as 7 leis espirituais do sucesso. E ali diz uma coisa muito certa, assim, a gente, se vivesse conforme vive a natureza, nós seríamos mais livres e não ansiosos. Nós fluiríamos, nós deixaríamos que as coisas acontecessem naturalmente. Porque é assim que a natureza funciona, ela funciona natural. Tu não chega lá, planta uma plantinha, uma semente, e chega no dia seguinte que ela esteja do tamanho de uma árvore. Ela tem um tempo para que ela fique do tamanho de uma árvore, que ela seja uma árvore, né? E tu não depende de nós fazer isso, a gente não controla esse tempo. É o tempo que ela tem para crescer. E a natureza inteira funciona assim, a gente não tem controle sobre essa natureza. Ela simplesmente acontece, ela flui. E o amor, ele é isso, ele é uma construção. Ele é uma plantinha que a gente vai regando dia a dia. Dia a dia a gente vai regando esse amor. E aí, com o tempo, ele vai crescendo. Só que se eu começar a não dar água, a não nutrir esse amor, ele vai murchar. Então, o que acontece? Se eu começar a cobrar
a ter discussões, a ter controle sobre as outras pessoas, a querer que elas estejam comigo o tempo que eu quero que elas fiquem, elas vão se afastar de mim. Eu vou começar a repelir, elas vão começar a murchar igual as plantinhas, elas vão sair de perto, elas não vão aguentar essa pressão, elas não vão aguentar ficar impressionadas por mim, elas não vão aguentar ficarem apegadas a mim, elas vão querer ir embora. Quando que se eu não controlar, deixar as pessoas seguirem a vida delas como elas querem seguir, fluindo da forma que tem que ser, sem fazer com que essa pessoa fique comigo porque eu estou ali obrigando a ficar comigo, mas sim porque elas querem estar pela minha vibração, vai regando um pouquinho a cada dia. E é esse pouquinho a cada dia que vai crescendo esse amor. E vai ficando tão grande que depois a gente não consegue mais se desvencilhar dessas pessoas pela vibração. Porque é justamente o amor que está regendo. Só que esse amor, ele não dói. Essa pessoa, ela vai ter a liberdade dela pegar e sair se ela quiser. E eu vou ter a confiança de que ela está comigo. Eu vou ter a confiança em mim de que ela não vai fazer nada para mim. Porque ela também está me amando. E quando a gente ama, a gente não quer o mal do outro. Então, justamente, existe uma troca. Porque existe um regar diário. Existe uma cumplicidade. Existe um respeito que não precisa ser assinado e apegado, simplesmente ele existe naquela relação. Existe sem precisar dizer que o outro é meu, mas ele é, porque a vibração é igual, porque bate aquela vibração do outro para comigo e meu com ele. Mas não que eu precise estar grudado nele para que isso ocorra. Então é esse amor que a gente tem que ter pelas pessoas. É essa cumplicidade, esse respeito. É isso que a gente tem que entender, que nós não vamos querer fazer mal para quem a gente ama. A gente vai querer fazer o bem. Então, se eu tô longe, o amor tá dentro. Eu não preciso estar perto para que eu sinta esse amor. Eu sinto esse amor da onde eu estiver, eu sinto o amor. E sinto também a pessoa pensando em mim e sentindo o amor por mim aonde ela estiver. Então aqui vai existir uma cumplicidade por vibração. Então é diferente do apego. O apego é aquela necessidade de estar próximo e grudado. O amor não precisa disso. O amor, ele confia, ele tem segurança. Ele tem aquela questão que ele sabe que se não for para ser meu, se não for para ficar comigo, se não for para eu estar aqui, vai ser porque se findou um ciclo. Acabou esse ciclo e vai iniciar um novo ciclo na minha vida. E eu vou ter que saber lidar com esse novo ciclo. Um novo ciclo que vai ser diferente. Só isso. Simples. Ele vai ser diferente. E eu vou ter que aprender a ter recurso para lidar com esse novo ciclo. Entender e respeitar que essa pessoa precisa partir. Que ela precisa ir. Que esse emprego que eu tô hoje, que não é mais meu, teve que acabar assim. Talvez por algum motivo. Algo aconteceu durante essa minha jornada nessa empresa que fez com que hoje acontecesse isso. Mas que agora encerrou esse ciclo e vai iniciar um novo ciclo na minha vida. E que não vai ser ruim e nem bom. Eu vou trazer a experiência do que eu passei para fazer diferente daqui para frente. Para que lá no futuro, sem a ansiedade do futuro, eu colha o que eu estou fazendo agora. O passado não tem como a gente voltar. E se a gente tenta voltar para trás, a gente vai se frustrar, porque não vai conseguir. E vai também trazer a tristeza. Então a gente pega o passado e traz como experiência para o presente. Quando a gente traz o passado como experiência no presente, a gente usa o recurso do passado no presente para que no futuro ele funcione. Para que quando eu olhe para trás de novo, eu veja, nossa, olha quanta coisa eu fiz, como eu me modifiquei, como eu tô outra pessoa hoje. E é assim que a gente segue dia após dia, usando do recurso da experiência que a gente já vivenciou, sem forçar nada, deixando que as coisas aconteçam, deixando que as coisas fluam, sem que os pontos de vista das outras pessoas influenciem a nossa existência. Ao menos que sejam pontos de vista que sejam para agregar a mim, que sejam para agregar a minha experiência de vida, que sejam para que eu use como recurso. Mas quando são cobranças,
controle que os outros têm sobre mim e que acham que eu tenho que suprir a expectativa deles e que para mim não está sendo bom, que está sendo doloroso, que está sendo como um apego, isso solta. Tanto que na física quântica tem, né, a lei da atração. Quando a gente emana para o universo alguma coisa que a gente tem, para que funcione, a gente tem que soltar. A gente não pode ficar ali o tempo todo pedindo, porque vai colapsar a onda. E a energia, quando vai colapsar, ela vai colapsar de forma que vai repelir. Enquanto que quando eu peço, solto para o universo, quando colapsar, ela vem em forma de energia que vai suprir a necessidade do meu pedido. Então isso é física quântica, é a vibração que eu estou levando. Se eu vibrar amor, eu vou receber amor. Se eu vibrar dor, eu vou receber dor. Nós viemos para o mundo para sermos felizes. É simples. Nós que dificultamos essa felicidade. Nós que colocamos empecilhos na nossa dificuldade, na nossa felicidade. Muitas vezes ela está ali, mas a gente não vê ela, porque a gente está tão preocupado com outras coisas que nem aconteceram ainda por conta da nossa ansiedade, ou por algo que não deu certo como eu queria, e eu não analisei o motivo porque não deu certo e que eu fico apegado naquilo, é que agora eu trago então para mim como algo negativo e fico dizendo, eu vim para sofrer. Não! A gente veio para adquirir experiências, para evoluir e para ser feliz. Deus é justo e bom, Ele não nos coloca na Terra justamente para nós sofrermos, mas nós sofremos com as nossas consequências. É causa e efeito. Karma, se olharem no dicionário, significa causa e efeito. Então, o que eu chamo para mim é o que eu tenho de efeito para mim. Então, se eu estou emanando ódio, rancor, mágoa, eu vou atrair isso para mim. Se eu estou emanando amor, gratidão, compaixão, empatia, eu atraio também para mim cada vez mais amor, cada vez pessoas que pensam mais. Vocês não observaram que as pessoas que se aproximam de nós, muitas vezes são pessoas que elas estão pensando mais ou menos igual, que às vezes a gente vai falar uma palavra e a outra pessoa já disse. É uma forma da gente entender aqui que é a lei da atração. A gente vai atrair os semelhantes psicologicamente, a gente vai atrair semelhantes espirituais. Gente, vocês têm alguma questão para colocar? O que eu tinha para trazer hoje nessa live era isso. Eu queria muito falar sobre apego, muito falar sobre amor. É algo que me dá muita confiança assim para falar. Eu sinto muita facilidade, porque eu hoje eu não consigo vibrar no apego. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não quero, eu escolhi para mim que eu não quero isso para mim. Eu acho que as pessoas têm que serem livres. Elas precisam serem livres. Assim como eu também quero ser livre. Eu quero poder fazer e escolher aquilo que não vai infringir, lógico, a outra pessoa, lógico que não, né? Que não vai faltar o respeito, não vai faltar cumplicidade, não vai faltar aquela situação de estar infringindo também o livre-arbítrio dessa pessoa, mas eu quero ter o amor comigo, o amor que liberta, o amor que confia, o amor que tem segurança no outro. E em todas as relações que eu estou vivenciando isso, eu confio. Se a pessoa me trair, eu vou fazer uma escolha. Mas até eu entender e aceitar que tem que ser assim, eu também tive várias experiências na minha vida. Também já tive várias experiências de apego. Minhas e ao contrário também. Então, para isso a gente faz uma escolha depois. Eu não quero mais isso para mim, isso causa dor. Hoje eu quero viver com amor, eu não quero mais dor. Então, a partir do momento que tu solta, tu começa a atrair pessoas assim. E é um trabalho? Claro que é. É fácil? Claro que não. Ninguém disse que é, mas é como uma musculatura. A gente exercita. Quando vem aqueles pensamentos negativos na cabeça da gente, e vem, porque a criança interior, ela toma conta, e ela gosta de tomar conta, então ela traz aqueles pensamentos assim bem negativos, cancela, e troca o foco, não quero mais isso. Isso não é verdade. Isso que está no meu cérebro não é verdade, é uma inverdade, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse. Se aconteceu o que eu pensei por algum momento,
eu tenho uma escolha. Então, assim, é parar de ficar se apegando nessa questão da traição, por exemplo. Nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, todo homem trai, toda mulher trai, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Sai disso. São seres humanos. E nós estamos aqui para acertar e para errar. E nós vamos aprender com os nossos erros e acertos. Então é a gente começar a ver o outro como um ser humano. Jesus veio nos mostrar isso, mas a gente não soube ainda aprender o que ele mostrou. A gente ainda está muito aprendendo lá, muito engatinhando nisso ainda. Mas a gente vai chegar lá. Mas é exercitando isso, é entendendo que a pessoa é um ser humano e que talvez naquele momento ela não esteja ainda evoluída como nós estamos. Ou nós não estamos evoluídos como o outro está. Então a gente sempre se coloca com empatia no lugar do outro para entender os pensamentos, entender por que ele reagiu daquele jeito, por que essa pessoa age dessa forma, né? E escolher o que quer, o que serve, o que não serve para mim. Então, assim, se a gente faz com amor, tudo que a gente faz com amor não dói. O amor não dói. Se alguém aqui estiver na live e estiver sentindo alguma situação que está passando hoje, que está doendo, não é amor. A Adri ali colocou, desapegar é soltar o que dói. É difícil, mas acostumamos com a dor. Não, a gente não acostuma com a dor, a gente ressignifica essa dor para que essa dor se transforme numa experiência e com essa experiência eu não tenha mais essa dor, tirar essa dor da nossa vida. É um exercício diário, sim. Aos poucos nós vamos, aos poucos ir evoluindo, exatamente. Aos poucos nós vamos evoluindo, muito aos poucos, mas nós vamos. E nós vamos começando a ver que muita coisa que já passou não fazia sentido e a gente sofreu sem sentido. Então, quando a gente começa a perceber que às vezes a gente está sofrendo sem sentido, a gente traz isso para a experiência do hoje e começa a observar, será que vale a pena? Né? Tá me doendo, será que vale a pena? Ou será que eu quero outra coisa para mim? O que eu quero para mim? Né? Eu quero pessoas que queiram ficar comigo porque gostam de mim, porque se sentem bem comigo. Não quero pessoas que estão forçadas a estarem comigo hoje. Quero pessoas que estão porque querem, não porque eu quero que estejam. Então é assim que a gente tem que pensar. O que os outros vão dizer é um ponto de vista dos outros. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Se quiserem falar mais um pouco sobre isso, podem me chamar no direct ali também, no feed, né, no direct, tá certo? No direct. Um bom fim de semana para todo mundo. Acho que a próxima live agora, não sei se é da Sofia, acho, né, gurias? Eu não sei. Mas não vale a pena, Adri. Realmente não vale a pena. E um beijo no coração de todo mundo. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Podem compartilhar com os amigos essa live também. Vai ficar salva no meu feed. E os que estiverem chegando também sejam muito bem-vindos. Um beijo no coração de todo mundo.